Abre comigo sua Bíblia em Mateus 6, versos 22 e 23. Vamos terminar a mensagem da semana passada. Eu peço aí aos meus queridos irmãos colocarem a imagem da semana passada. O Anderson, bom dia, meu irmão. Deus abençoe você. Obrigado pela sua presença. Mateus 6, 22 ao 23. Eu sei que algumas pessoas ficaram encafifadas com essa imagem. Sentiram uma imagem muito ostensiva, mas talvez o objetivo seja esse mesmo. Diz o texto bíblico assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Pai, mais uma vez pedimos a tua direção, a tua orientação para a nossa vida e a clareza do teu Espírito sobre nós. Nós sabemos que precisamos da ação do teu Espírito, não apenas para compreendermos intelectualmente a tua palavra, mas, sobretudo, para que esta palavra não fique apenas no nosso intelecto, mas desça ao nosso coração e promova a mudança necessária na nossa vida. E é por isso que nós oramos pedindo o teu auxílio, o auxílio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, só para relembrar e mesmo para falar aos que estão hoje aqui e não estiveram na semana passada, até porque culto da semana passada a gente teve um problema na transmissão e a mensagem não tivemos a transmissão online. Mas na semana passada eu falei sobre esse mesmo tema, embora eu tenha abordado apenas a metade da mensagem, e hoje eu pretendo fazê-la de forma integral. O texto que nós lemos de Mateus 6, 22 e 23, diz respeito a uma passagem, um pedaço de uma passagem de um ensino de Jesus, proferido, segundo Mateus escreve, conhecido como Sermão do Monte. Sermão do Monte, ele compreende no Evangelho de Mateus os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho. Nesse sermão, Jesus traz muitos princípios práticos para a vida dos discípulos e para a vida de toda a multidão que o ouvia. Em dado momento, nesse texto especificamente, Jesus parece que vai condensar, a partir do verso 19 até o final do verso 34, Jesus vai condensar uma série de assuntos que vão falar sobre tesouros no céu, sobre esses dois olhares, luz e trevas, sobre dois senhores e sobre uma vida, a solicitude da vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Os comentaristas dizem que, então, esse texto está inserido dentro desse contexto, ou seja, quando Jesus fala acerca desses dois olhares, se os seus olhos forem bons, e aqui Jesus não está falando de olho, está falando de olhar, todo o teu corpo será luminoso, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Jesus está falando dentro de um contexto em que ele está apresentando uma perspectiva de quem ajunta tesouros nos céus, outra de quem ajunta tesouros na terra. Uma de quem tem como senhor da sua vida a riqueza, Mamon, e outra quem tem como o senhor da sua vida Deus, o Senhor. Uma perspectiva de uma vida ansiosa pelas necessidades dessa vida, pelas solicitudes da vida, que haveremos de comer, de beber e de vestir, e outra,
a partir da perspectiva daquele que olha para o sustento e a providência de Deus. Os pardais não tecem nem fiam, não semeiam nem cegam, mas Deus os alimenta. Os lírios não tecem nem fiam, mas Deus os veste. Portanto, no centro dessas três passagens, nós encontramos essa fala de Jesus, acerca de dois olhares. Um olhar que é bom e um olhar que é ruim. Uma forma de enxergar as coisas e a vida que é positiva, certamente vamos associá-la a ter o olhar fixo para Deus e suas coisas celestiais. E uma outra forma de olhar de maneira gananciosa, de maneira, qual seria a expressão? De maneira avarenta, de maneira a ter uma cobiça exacerbada pelas coisas dessa vida, desse mundo. E nós podemos entender que as coisas dessa vida, desse mundo, não vão se resumir a riquezas materiais, dinheiro em si, mas todos os tipos de riquezas que nós encontramos nessa vida, seja o poder, seja o sexo, seja o dinheiro, seja qualquer outro tipo de foco que possa desvirtuar o nosso coração das coisas celestiais. E aí, então, eu apresentei no domingo passado e vou aqui reapresentar, só que já fazendo o contraponto, 4 exemplos de olhares maus. E hoje eu quero apresentar 4 exemplos de olhares bons. Jesus nos chama a termos bons olhos, a olharmos para a vida de maneira que enxerguemos nela as verdadeiras virtudes, os verdadeiros valores. E aí, lembrando da frase que costumamos falar cotidianamente, os olhos são as janelas da alma, servem nesse contexto porque, quando a gente fala de janela, o poeta, quando escreveu, ou propôs essa sentença, a janela fala de algo que dá uma abertura, em que se entra a luz e que, de alguma maneira, é a forma como você enxerga também dentro de uma casa. Não é à toa que, quando a gente constrói a casa e não quer a casa devassada, a gente bota uma cortina, ou a gente levanta um muro para que as pessoas não passem olhando lá para dentro, porque, de certa forma, a janela vai revelar o que há lá dentro. A gente poderia dizer que a maneira como nós olhamos a vida também revela aquilo que está dentro de nós, e é isso que Jesus quer mostrar. E eu queria levar você a refletir nesta manhã, você que me ouve, a partir da maneira como você tem enxergado o mundo, concluir, afinal de contas, como está o seu interior. E qual a perspectiva que você precisa ter para que a sua vida seja transformada. Eu vou tirar, talvez, da ordem que eu citei na semana passada, mas hoje eu vou trazer uma outra ordem, e eu vou trazer, então, os textos acerca dos quais a gente vai refletir. E eu quero começar pelo texto de Gênesis, capítulo 13, e aí, se você não quiser acompanhar, não tem problema, anota o texto que depois a gente vai falar sobre, depois você vai poder ler sobre ele de forma mais tranquila em casa. Não é geralmente o tipo de mensagem que eu trago, geralmente fico mais fixo em um texto só, porém hoje eu quero fazer dessa forma. O primeiro olhar que eu quero tratar hoje é lembrando de um olhar
um mau olhar, um olhar de trevas. O olhar de Ló, sobrinho de Abrão. E eu queria dizer que, em primeiro lugar, um olhar para as belas aparências pode induzir ao engano e conduzir a um fim terrível. Não sei se vocês lembram, o texto é Gênesis 13, verso 10 e 11. O texto fala, não precisa não, Pedro, que eu não vou lê-los todos, não. O texto fala sobre o momento em que Abrão tem uma contenda com o seu parente Ló. Ló chega ao seu tio dizendo que havia contenda entre seus pastores, os pastores do seu rebanho e os pastores do rebanho do seu tio, porque a terra já não comportava mais a prosperidade que Deus derramou sobre Abrão e sobre aqueles que estavam com ele. Então havia contenda dos pastores de gado de Ló com os pastores de gado de Abrão pelos campos, pelos lugares de pastagens. E a coisa começa mal, na minha opinião, quando Ló vai interpelar o seu tio, alguém do qual ele deveria ter o maior tipo de respeito, e ele vai dizer que a terra já não comporta eles com liberdade. E Abrão faz algo que não havia necessidade de fazer. Ele diz então para Ló o seguinte: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? E Abrão diz então a Ló o seguinte: peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Ló habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. O primeiro olhar é esse olhar que Ló teve para a vida a partir de uma percepção, primeiro, das boas aparências. Aquilo que aparentava ser positivo. Quando o seu tio, que não tinha necessidade de fazer, lhe dá a primazia para escolher, ao invés dele mostrar-se grato ao tio e dizer, não, tio, fica você com a melhor parte, o texto diz que ele levanta os olhos e vê a campina do Jordão, a relva verde. Ele vê, então, a oportunidade de suplantar o seu tio, ele vê a oportunidade de ter a primazia. E ao invés de respeitar a condição que ele estava de alguém que era agregado da família de Abrão, ele faz a escolha. E ele escolhe a melhor parte, aquilo que aparentemente é melhor aos seus olhos. Só que aquilo o conduziu cotidianamente a uma cidade chamada Sodoma, e a uma cidade, em uma região próxima de outra cidade chamada Gomorra. Cidades que eu e você sabemos que Deus viria a destruir posteriormente por causa da sua maldade. Maldade tal que quando Deus enviou seus anjos e eles foram a Sodoma para retirar Ló de lá antes de destruir a cidade, os homens da cidade quiseram ter relações sexuais com esses anjos. E Ló, naquele lugar, propõe que suas filhas
sejam dadas aos homens da cidade, para que eles não venham macular a hospitalidade de Ló, que estava ali vivendo em Sodoma. Eles não podiam abusar dos homens que estavam ali, na sua casa, debaixo da sua proteção. E ele diz: olha, eu tenho 2 filhas virgens, fiquem com elas e façam o que vocês quiserem. Certamente Ló tinha 2 coisas na mente. Primeiro, como eu disse na semana passada, talvez o desinteresse dos homens da cidade de Sodoma, porque eram homossexuais, não tinham afeição por mulheres, não queriam ter relação com mulheres, porque eles disseram: não, nós queremos os homens que estão na sua casa. Segundo, na tentativa vã, certamente, que os noivos de suas filhas também pudessem defendê-las, o que não aconteceu. No início, e o ponto aqui é a questão da maneira como Ló olhou. E esse é o primeiro olhar, um olhar negativo, um olhar de trevas, um olhar ruim. É o olhar daquele que vê apenas as belas aparências, a campina verde do Jordão, mas não se preocupa com aquilo que Deus tem a dizer. Não se preocupa com a direção de Deus para a sua vida. Ele está interessado naquilo que aparenta. Como diz o amigo Wagner, Ló mete a boca no arame. Ele olhou para as belas aparências e ele terminou num lugar terrível. E nós sabemos como termina ainda mais essa história. Ló sai daquela cidade com sua família, a cidade é destruída, ele perde os seus bens. Seus bens tinham ficado ali naquele lugar, e perde a sua esposa, a sua mulher, que também fica voltada para as riquezas daquele lugar, torna-se uma estátua de sal. E Ló volta a um estágio péssimo da sua vida, morando numa caverna com suas 2 filhas, e com uma cultura péssima que essas filhas adquiriram em Sodoma, de tal forma que em dado momento elas dizem: papai vai morrer, nós não somos casadas, não temos filhos, vai acabar a nossa descendência, façamos o seguinte, vamos embebedar papai, eu durmo com ele hoje, e amanhã você dorme com ele, e as 2 engravidam do seu pai. Uma será a mãe dos moabitas, outra será a mãe dos amonitas, descendentes de Ló. Tudo começa com o olhar. Um olhar mau, um olhar ganancioso, um olhar que aproveita a situação. Ele tem o direito de escolher, mas ao invés de respeitar o seu tio, ele se antecipa, ele diz: eu quero a melhor parte. Ele escolhe as campinas do Jordão. Mal sabia ele, contudo, que por fora era bela viola e por dentro era pão bolorento. Nem tudo que reluz é ouro. Um olhar para as belas aparências pode induzir ao engano e conduzir a um fim terrível. Porém, um olhar cheio de fé no Deus que pode realizar todas as coisas e que é o Senhor de toda a vida, esse é o segredo do sucesso. Olha que coisa interessante. O verso 14 do capítulo 13 de Gênesis, que é o verso seguinte, nós lemos do capítulo 13, dos versos 10 ao 13, mas no verso 14, o texto segue e diz assim: depois então que Ló se aparta de Abrão, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu
te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Que coisa interessante. O texto diz que Ló olhou para as campinas do Jordão, aquilo que pensou ser a melhor opção, e habitou em tendas ali, armando suas tendas de tenda em tenda até Sodoma, uma cidade da qual Deus destruiu posteriormente. Quando ele se aparta de Abrão, Deus diz para ele: olha, Ló olhou e viu, agora eu quero chamar você para uma outra coisa. Olha para o céu e vê. Olha do norte ao sul, do leste a oeste. E percebe que a promessa que eu tenho para você é que a sua descendência vai ser como a multidão dessas estrelas, como a multidão do pó da terra. Se alguém puder contar esse negócio, sua descendência também vai ser contada. E aí o texto diz que Abrão também mudou as suas tendas. Mas ele foi habitar nos carvalhais de Manre. E ali erigiu um altar ao Senhor. Um olhar para as belas aparências pode induzir ao engano e conduzir a um fim horrível, como foi o caso de Ló. Porém, um olhar cheio de fé naquele que faz a promessa e que pode todas as coisas, um olhar que é submisso à vontade desse Deus, é o segredo do sucesso. Ló queria construir para ele um nome, e Deus disse para Abraão: eu vou construir para você um nome, eu vou te dar um grande nome. Aqui nós temos dois olhares. Um olhar que fixa na oportunidade, naquilo que aparentemente é melhor, que é bom aos olhos humanos. O outro, o olhar de quem não está enxergando nada ainda, mas crê. Abrão não tinha filhos até aqui. Já era homem idoso de 75 anos de idade. Sua mulher já tinha cessado o costume das mulheres. Abrão já era amortecido, diz o texto, ou seja, nem ele fazia filho, nem Sara engravidava. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Eu pergunto a você nessa manhã: qual olhar você tem tido? Porque o olhar revela o que está lá dentro. O que estava dentro do coração de Ló era o oportunismo, a ganância, o querer o melhor sem pensar duas vezes. E o que estava no coração de Abrão? O fator maravilhoso, despretensioso de alguém que só queria andar com Deus e obedecer a sua palavra. Estava disposto a receber de Deus a palavra e a promessa. Tão disposto, tão convicto que era de que Deus era com ele, que diz para Ló: escolhe o lugar para onde você quer ir. Eu não vou escolher o melhor da terra. Deus já me disse que vai dar, mas escolhe você. Que tipo de olhar você tem tido? Segundo lugar, eu quero trazer um outro olhar aqui, que está em Gênesis 19, 26. E dois olhares, né? Eu quero trazer mais dois olhares. O primeiro é o olhar para trás, para os benefícios do pecado passado. Esse olhar paralisa a vida. Esse é o texto de Gênesis 19, verso 26. E eu vou explicar aqui ao invés da gente ler. Quando o anjo chega a Sodoma, diz para Ló: sai daqui junto com a sua família.
Ló se demora muito, os anjos tomam ele e a família pela mão e vão retirando da cidade de Sodoma. E ele diz, olha, corram para os montes. E Ló diz, olha, eu e minha família não vamos conseguir chegar lá, nós vamos morrer. Então, deixa a gente chegar a uma cidade que tinha mais abaixo, chamada Zoar. E o anjo diz, beleza, vocês vão até lá, mas só vão rápido, porque não poderemos fazer nada com Sodoma enquanto vocês não chegarem lá. E eles vão em direção a Zoar, só que chegando em Zoar, diz o texto que os anjos haviam ordenado a Ló e seus familiares, corram depressa e não olhem para trás. Mas chegando lá, próximo de Zoar, quando o fogo começa a descer, fogo e enxofre do céu, a mulher de Ló volta os seus olhares para Sodoma e imediatamente é transformada numa estátua de sal. Talvez se diga assim, poxa, covardia, só uma olhadinha. Parece aqueles memes, né, das tiazinhas da vila, que quando começa o tiroteio, né, bota a cabeça para fora só para ver de onde vem o tiro. Só uma olhadinha, às vezes é terrível, às vezes é a última olhadinha. No caso da mulher de Jó, foi a última. E aqui talvez você se pergunte, mas por que ela virou uma estátua de sal? Primeiro que a expressão olhou para trás aqui, essa expressão hebraica, ela não é apenas um olhar. O texto propõe que o olhar dela é saudoso, é entristecido da perda do que ficou. E ela se torna o quê? Ela se torna uma estátua de sal. Por que sal? Porque Sodoma e Gomorra ficavam próximos à região do Mar Morto, que é uma região rica em sal. Provavelmente, sal era moeda de barganha, era o dinheiro, era a maior riqueza daquela região, aonde as barganhas eram feitas. O que talvez o texto, então, esteja nos propondo é que a mulher de Ló não olha só para trás para ver o que tinha sido destruído, mas olha com um olhar saudoso pela vida, pelo recurso, pelos bens, pelas riquezas que tinha. Porque lembra, Ló chegou rico em Sodoma. E agora ele perde tudo, numa cidade que é destruída. O olhar dela é o olhar saudoso daquele que olha para o passado. Como tinha um amigo meu que dizia, meus tempos. Me lembro que no domingo passado eu falei sobre isso, né? Como às vezes a gente tem um olhar saudoso para o passado, como às vezes nos nossos testemunhos a gente enfatiza tanto as besteiras que nós fizemos no passado e depois guardamos 5 minutos para dizer dos benefícios que Cristo tem feito na nossa vida. Contamos aquilo tudo com um certo orgulho, disfarçado de piedade. Não, mas isso passou, né? Mas um saudosismo ali dentro. Os benefícios que o pecado passado haviam trazido, mas eu quero lembrar você que olhar para trás, para os benefícios do pecado passado, paralisa a vida. Israel ficou paralisado no deserto por 40 anos, porque tendo sido tirado da escravidão, ficava o tempo todo falando para Deus, que saudade daquele lugar. Lá nós tínhamos alimento, aqui nós temos dificuldade e Deus mandava alimento. Lá nós tínhamos água, aqui nós temos dificuldade e Deus mandava água. Lá nós tínhamos prosperidade, aqui nós temos dificuldade e Deus então cuidava deles, mas não adiantava, porque a saudade era da vida passada, era da vida pregressa. E portanto morreram no deserto, não entraram na promessa, assim como essa mulher que ficou agarrada em Zoar, virando uma estátua de sal. Um olhar para trás, para os benefícios do pecado, paralisa a vida. Porém, irmãos,
um olhar cheio do Espírito para as coisas celestiais conduz à glória, mesmo em meio às maiores adversidades. Estevão, em Atos capítulo 7, versos 55 e 56, o texto bíblico fala sobre a morte de Estevão. O verso 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam-se os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram até a morte. Aqui nós temos, mais uma vez, dois olhares distintos. Um olhar que fica agarrado no passado pelos benefícios do pecado. E um olhar que é dirigido, cheio do Espírito para as coisas celestiais. Estevão olha para o céu, a pedra está comendo em cima dele. Ele olha para o céu e vê os céus abertos. Vejo a glória de Deus e Jesus que está à sua direita. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E as pedras estão sobre ele. Qual a diferença desses dois olhares? O primeiro, nós já vimos. É um olhar que paralisa a vida. O segundo é um olhar que faz com que as adversidades, as pedradas que Estevão está tomando, não sejam para ele problema, porque ele está percebendo coisa muito maior. Como é que você tem olhado a vida? Preso ao passado? Algo que te faz sofrer e você acaba virando uma estátua de sal, você acaba virando fruto daquele sentimento que, vez por outra, remói em você, ou você tem olhado para as coisas celestiais, você tem olhado para a promessa de Deus, você tem olhado com os olhos fixos para os céus, você tem visto a glória de Deus, e as adversidades da vida não têm sido capazes de te desanimar, de te parar, de te fazer sofrer. Porque lembra, Estevão está sendo apedrejado, mas ele não está sentindo isso. Seus olhos estão em outra dimensão, estão em outra circunstância. Como você tem olhado a vida? Olha, quando a gente fixa os nossos olhos em Deus, nem sempre as circunstâncias externas melhoram. Às vezes elas estão terríveis. A pedra está comendo solta em cima da gente. Mas há um consolo no nosso coração. Nós estamos cheios do Espírito. Nós não estamos dando conta nem sentindo essas coisas porque o nosso olhar está em Cristo. Ao invés de paralisados por causa do pecado para trás, nós estamos insensíveis às coisas que estão acontecendo, porque maior é a glória de Deus em nossa vida. Que tipo de olhar nós estamos tendo? Porque se o nosso olhar for ruim, grandes trevas nós teremos. Mas se o nosso olhar for bom, todo o nosso corpo será luminoso. Para onde você tem olhado? Há um outro olhar que eu quero também compartilhar com você, que é o olhar de incredulidade, focado nas limitações, que produz desânimo e fracasso, que é o caso dos 10 espias.
Em Números capítulo 13, há um relato bíblico de que Deus dera ordem a Moisés para enviar 12 espias à terra de Canaã. Eles estão no sul da península do Sinai. E Deus diz assim a Moisés, olha, envia lá 12 espias. Moisés envia os 12 espias até a região de Cádiz, que é o sul da Palestina, Cádiz Barneia. E pede para eles um relatório. E esses 12 espias vão, caminho de 40 dias. E eles chegam lá, experimentam ver com seus próprios olhos como era a terra, se o povo era grande, se as cidades eram fortificadas, se o povo era forte, e pede também para que eles tragam uma amostra da terra. E, ao cabo de 40 dias, eles voltam. Chegam a Moisés e dizem, olha, eis aqui o fruto da terra. Um cacho de uva sendo transportado por 2 pessoas, 2 homens, para transportar um cacho de uva. E esses homens, 10 desses 12 dizem, olha, a terra que espiamos é terra que de fato mana leite e mel. É uma terra espetacular. Eis aqui o que nós trouxemos. Mas é uma terra hostil. É uma terra que devora as pessoas. Seus moradores são descendentes de Enaque, ou Anak, são dos Enaquins, são gigantes. Golias era um Enaquim. Eles são gigantes, as cidades são fortificadas. Eles vão nos destruir, porque nós vimos que nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles também. Aqui nós temos o primeiro, esse outro tipo de olhar, um olhar de incredulidade, um olhar focado nas limitações. Produziu o que na vida desses homens? Fracasso, desânimo e fracasso. Deus já lhes dera a promessa. Eu estou tirando vocês do Egito para vocês entrarem e conquistarem Canaã. Tem uma promessa para vocês. Esses caras atravessaram o Mar Vermelho com o pé em seco. Eles tinham uma nuvem de fumaça à frente que lhes dava a direção, uma coluna de fogo atrás que lhes protegia dos inimigos. Eles estavam cercados de provas do cuidado de Deus, mas eles infamaram o coração do povo, e o povo maldisse Moisés e Deus. Nos tirou do Egito para morrermos aqui agora nas mãos dos povos dessa terra. Mais uma vez, 10 pessoas contaminaram 3 milhões de habitantes no deserto. Só que 2 homens, o texto segue, e 2 homens desses 12 tinham um relatório diferente. O relatório deles é, de fato, a terra mana leite e mel. Trouxemos aqui para vocês a amostra. De fato, também existem os gigantes. De fato, as cidades são fortificadas, o povo é hostil verdadeiramente. Porém, o Senhor está conosco. Se somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles, façamos como fazem os gafanhotos, os devoremos como gafanhotos devoram pão. E esses 2 homens creram na promessa. Mas o povo estava com o coração infamado. Pelo que Deus falou o que a Moisés? Somente, dessa geração, somente esses 2 homens entrarão, Josué e Calebe. E foi o que aconteceu. De 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, aproximadamente, 2 homens apenas daquela geração entraram 40 anos depois na promessa, Josué e Calebe. Os outros 3 milhões de pessoas
pelo censo de números, 600 mil homens de guerra e 23 mil levitas, o que dava aproximadamente 3 milhões de pessoas no todo, são os filhos dessa geração. Porque a desculpa deles era: Deus nos tirou aqui para matar a nós e nossos filhos, mas as crianças eram pequenas. Então Deus falou assim: é isso que vocês estão dizendo? Pois eu vou fazer o seguinte: vocês vão morrer nesse deserto, e os filhos de vocês vão herdar as promessas. E Deus então fez com que o povo perdesse 40 anos de tempo naquele deserto, até que toda aquela geração morresse, salvo Josué e Calebe. Por quê? Porque enquanto um olhar de incredulidade, focado nas limitações pessoais, produz desânimo e fracasso, um olhar confiante na promessa alavanca a alma contra as adversidades. Olha, eu e você temos muito pouca capacidade para muita coisa. Você olha para você, se conhece, conhece suas limitações. E quantas vezes você duvida que, apesar de Deus lhe ter feito uma promessa, você tem capacidade de conquistá-la. E aí você desanima, você desiste. É muito comum que a gente olhe para as circunstâncias, melhor dizendo, para a possibilidade ou não de conquistarmos as coisas com base nas nossas capacidades. E aí a gente vive uma série de altos e baixos, né? Porque o nosso humor muda também como a gente acorda. Tem dia que você acorda melhor, não é? Tem dia que quando você acorda, você diz assim: vai dar tudo certo. Pode estar o tempo nublado que você vê um dia claro, né? O humor é um negócio estarrecedor, né? Porque é fantástico por um lado e horroroso por outro. Dependendo do humor, dependendo da maneira como você se encontra, você acorda e olha e diz: meu Deus, que dia lindo, chuvoso. Mas se não estiver bem, você acorda: meu Deus, que coisa pesada esse dia, que baixo astral. Ou dia de sol, não é? Se você acordou bem, aquele solzão, você diz: meu Deus, que dia lindo, espetacular. Mas se você acordou mal, Jesus, que calor terrível. Pelo que o problema não é o sol, não é a chuva, não é a noite, nem é o dia. O problema somos nós. Nossa variação, as nossas variáveis, o nosso humor. E aí, no dia que a gente acorda bem, cheio do poder, a gente diz: Deus vai fazer. Não é por causa de Deus. É porque você diz que você acordou animado, você sente que tem poder. Mas no dia que você está desanimado, você diz: hoje Deus não vai fazer nada. A coisa não vai acontecer. Porque não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você, com o seu ânimo, com o meu ânimo. E a gente fica botando na conta de Deus o acontecer ou não. E aí o que Deus faz? Para esculhambar com a gente. No dia que a gente está cheio de poder, achando que vai fazer, Deus não faz. E no dia que você está pior, se sentindo super mal, lá embaixo, Deus diz assim: agora eu vou fazer. E aí Deus faz. Como diria Joaquim Carvalho, irmão metodista que nos ajudou muito na igreja no Videirão, fazendo a parte elétrica lá. Vou fazer, mas devagar, para você não ficar muito saliente. Foi o que Deus falou para ele. Foi o que o anjo, no sonho dele, que ele viu: eu vou te curar, mas vai ser devagar, para você não ficar muito saliente. Porque ele ficava muito eufórico, ele achava que era. E de vez em quando Deus precisava dizer para ele assim: menos, menos, menos. Mas quando chegava muito lá embaixo, que ele estava muito mal, e nessa época ele estava mal, ele teve um problema grave de labirintite,
que ele não conseguia ficar em pé, um homem trabalhador, um homem que cuidava da vida, e ele teve um sonho. E eu me lembro disso, isso tem, irmãos, 25 anos atrás. Eu, Luiz Eduardo e Israel, na casa dele, ali no bairro Peixoto, ele fez a parte elétrica na época toda do Videirão lá para a gente. Um eletricista industrial, um homem muito engraçado, um homem que veio do campo, que na época, ele dizia, eu vim de uma realidade tão pobre que não tinha calçado. Quando a gente estava no campo, cuidando dos animais, e estava descalço, estava muito frio, a gente pisava no cocô da vaca para aquecer o pé. Porque saía quentinho e ficava ali com o pé para poder aquecer. E Deus cuidou da vida desse homem, esse homem se tornou um homem bem-sucedido, formou os filhos, todos engenheiros e tal, um homem simples, só que gostava de trabalhar e passear com o carro dele. E já estava há dias e dias e dias deitado numa cama, passando mal. E ele contou para a gente. Um dia eu acordei de madrugada e disse para Deus. Ele tinha uma mão desse tamanho, cada mão dele dava duas da minha. Um homem que trabalhava puxando cabo. E ele falou, eu vim para essa sala aqui, fechei minhas mãos e batia na minha cabeça com força. E na minha oração falava para Deus, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. Cada paulada daquela da mão dele, eu acredito ali, que deve ter de destruir alguns milhares de neurônios na cabeça dele. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. E ele disse que conseguiu chegar se arrastando na sala e foi para o quarto e foi dormir. No sonho que ele teve naquela noite, ele disse que estava no meio de um oceano bravio, uma tempestade terrível. E ele estava num barco, pequenininho, e o mar batendo para lá e para cá, e ele vendo a hora de cair daquele barquinho pequeno no meio de um oceano enorme, numa tempestade, e ele continuava ali firme. O sonho parava, e daqui a pouco ele estava num outro sonho. E aí ele já não estava mais no meio do oceano, mas estava numa praia, numa lancha um pouquinho maior, e num mar que ainda estava grande, cheio de ondas, mas já não era mais aquela tempestade lá, e o barquinho já não era tão pequeno. E o sonho parou, e ele dormindo acordou de novo. Ou melhor, teve um outro sonho. Nesse sonho ele já estava numa lancha maior, num rio, que tinha uma correnteza, mas já não balançava mais. E ele vinha com aquela lancha entrando no rio, nos canais, e quando de repente ele parava num lugar, ele parava dentro da piscina da casa dele com um iate enorme. E a água calminha, paradinha, paradinha. E o anjo, depois desse terceiro sonho que ele teve, ou quarto, na mesma noite, o anjo acordou e disse ele que viu o anjo. Como era esse anjo? Um homem negro, de olhos muito claros, uma camisa azul e uma calça de linho branca. E o anjo apontava para ele da porta do quarto dele e dizia, ele disse, vai te curar, mas devagar para você não ficar muito saliente. Ele acordou naquela madrugada, 5, 6 horas da manhã, ficou de pé, não estava tonto. Foi à cozinha, fez um café, ele estava proibido de tomar essas coisas todas. Tomou o café, viu que estava bem. Pegou um carro que ele tinha acabado de comprar, não tinha andado ainda, na época era um Polo 2.0. Entrou no carro. E antes das 6 da manhã ele estava na pista. Ele contou, disse que por volta das 11 horas da manhã, todo mundo desesperado, os filhos desesperados, ninguém sabia onde ele estava, cadê papai? O carro sumiu, papai foi fazer uma loucura, não é possível, fez alguma coisa contra a própria vida. Onde ele estava? Ele disse que estava em Barbacena.
voltou para a terra dele, foi dar um passeio de carro e voltou no final do dia. Ele vai te curar, mas devagar para você não ficar muito saliente. Para onde você tem olhado? Você tem olhado para as suas limitações ou para o Deus que supera as nossas limitações? E por fim, irmãos, último olhar. Um olhar de cobiça pelo pecado que leva à queda. E aqui a gente tem dois exemplos. Um está em Gênesis 3, o outro está em 2 Samuel 11. O de Gênesis 3 é o comum que a gente conhece, o primeiro. Eva foi tentada pela serpente. E o texto bíblico diz que a serpente pergunta para Eva: foi assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? E Eva diz assim: não, nós podemos comer, só da árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer nem tocar, porque no dia que nós comermos, morreremos. E a serpente diz: certamente vocês não morrerão. O que acontece é que Deus não quer que vocês sejam como Ele. E aí o texto diz que, olhando Eva para a árvore, viu que o fruto era um fruto bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Ela cobiçou, ela desejou e ela se permitiu engodar pela serpente. O outro texto fala sobre Davi, 2 Samuel 11, que no período em que os reis iam à guerra, Davi estava no palácio. E um belo dia no palácio, o texto diz que Davi vê uma mulher muito bonita se banhando. Seu nome era Batseba. Ela era mulher de Urias, um soldado fiel, um oficial fiel do exército de Davi. E cobiçando aquela mulher, Davi manda que busquem Batseba e ele tem relações sexuais com Batseba. Para a desgraça de Davi, a mulher engravida. Naquele dia, ela estava no seu período fértil e ela engravida. Alguém, passados alguns dias, traz uma notícia para ele, talvez, quem sabe aí, uns 15, 20 dias, talvez um mês. Davi, a mulher engravidou, concebeu. O que Davi imagina? O que vamos explicar para o marido dela, que está na guerra, né? Como é que essa mulher engravidou aqui? Então Davi faz o quê? Manda uma carta a Joabe dizendo: traz Urias, dá uma semana de folga para ele. Na mente de Davi, Urias volta para casa, vai passar um período com sua esposa, vai ter relações com ela, vai comer melhor, vai tirar uns diazinhos de folga da guerra. E depois, daqui a um tempo, alguém vai dizer assim: ih, que sorte a sua, hein? Esposa engravidou, rapaz, nessa época. Só nasceu um pouquinho prematuro, mas isso não é problema. Só que, para a desgraça segunda de Davi, Urias é um camarada fiel a Deus e a ele, sendo rei. Sabe o que ele faz? E aos seus colegas de guerra, soldados. Urias, alguém disse para Davi, no dia seguinte: ó Davi, não funcionou não. Urias não dormiu dentro de casa, ele dormiu lá de fora da porta.
ele não comeu dentro de casa, ele não dormiu com a mulher, e ele não dormiu na cama dele. E aí vamos perguntar a Urias o que aconteceu. Ele disse, como é que eu posso fazer um negócio desse, estando os meus irmãos na guerra? Eu dormir com minha mulher? Eu aproveitar para comer a comida quentinha aqui, enquanto os meus compatriotas estão na batalha, estão dando a vida? Não posso fazer isso. Eu não posso ter uma noite de prazer com a minha esposa numa condição dessa. E Davi descobre um problema sério. O rei está nu. O rei é imoral diante do seu súdito. E aí Davi não tem outra ideia senão escrever uma carta e mandar selar essa carta, entregar na mão de Urias e dizer, entrega isso ao seu general Joabe quando se chegar na guerra. E Urias, homem fiel, volta para a guerra e entrega a carta a Joabe. Mas ele não sabia que estava levando sua sentença de morte. Joabe abre a carta. E na carta está escrito assim, a ordem de Davi, manda Urias para a frente de batalha e tira a retaguarda quando a guerra estiver no auge. Joabe obedece Davi e Urias morre. Bom, o restante da história você sabe. Deus falou para Davi, um tempo depois, Davi achando que tinha passado tudo batido, ninguém sabia de nada, e Deus levanta o profeta Natã, que chega para Davi e conta uma historinha. Tinha um homem que tinha uma única ovelha, uma única ovelhinha que ele cuidava, tomava da porção de comida dele, comia da porção de comida, tomava do mesmo leite que ele, um animalzinho de estimação. E tinha um outro vizinho que tinha um grande rebanho. Você não sabe, Davi? Foi uma visita na casa desse homem muito abastado, com um grande rebanho. Você sabe o que ele fez? Mandou matar uma ovelha para esse vizinho poder fazer um banquete. Mas ao invés de pegar uma das suas milhares de ovelhas, ele mandou matar justamente aquela ovelhinha daquele homem que só tinha uma. E Davi então diz para Natã, quem é esse cabra? Traz ele aqui que nós vamos sangrar ele hoje. E Natã diz assim, esse homem é você. Sendo rei, tendo todas as suas mulheres, foi tomar a mulher de Urias, a única. O que você fez escondido, Deus vai permitir que o seu descendente faça as claras. Absalão, filho de Davi, depois tomou muitas das mulheres e concubinas de Davi nas praças públicas, à luz do dia. Envergonhou seu pai, perseguiu seu pai, terminou morto por Joabe. Uma tragédia dentro da sua casa. Sabe por quê? Um olhar cobiçoso. O olhar pelo pecado, que no começo é assim, como diz a Bíblia, parece um melzinho quando entra na boca, mas é como um absinto. É amargo. Mas eu tenho um outro olhar, um olhar que está em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Por fim, se há um olhar de cobiça que conduz à morte, um olhar de cobiça que leva à queda, por fim há um olhar que, firme em Jesus e em sua obra, nos liberta das garras do diabo e do pecado. Em Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha,
e está sentado à destra do trono de Deus. Um olhar é para a cobiça, para aquilo que conduz à queda. A outra forma de enxergar a vida é olhando firmemente para Cristo e para a sua obra e para o seu exemplo, como diz o escritor aos Hebreus, que mesmo diante do pecado que tenazmente, não é assim? Pecado, ele é tenaz, o bicho é tinhoso, ele nos assedia o tempo inteiro, mas nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. A cobiça que conduz à queda propõe para nós uma alegria, propõe para nós um prazer. É gostoso, pode ser bom momentaneamente, mas o seu fim é morte. Por conta da queda de Eva e de Adão, experimentamos o pecado que habita em nós. Por causa do seu erro, Davi sofreu, sua família sofreu. Outras pessoas sofreram e sofreram as consequências. Mas nós somos desafiados a termos um olhar diferente, um olhar de luz, que ilumina todo o nosso corpo, um olhar para Cristo e para a sua obra, que nos liberta das garras do pecado. E é interessante porque o exemplo, nós somos exortados aqui a tomarmos o exemplo de Jesus, que não fez caso daquilo que lhe estava proposto, mas suportou todas as coisas por causa de uma recompensa maior, um benefício maior. Eu pergunto a você nessa manhã, como você tem enxergado a vida? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se eles forem maus, quão grandes trevas serão. A maneira como você enxerga a vida revela o que está dentro de você. Como têm sido as suas atitudes com base nisso? As circunstâncias da vida que se apresentam a você têm sido por você enxergadas como que tipo de oportunidades? A oportunidade de se dar bem, a partir de qualquer custo, a oportunidade de ter uma visão apenas superficial das coisas, o que me interessa é isso, a oportunidade da cobiça daquilo que aparentemente é bom. Como você tem enxergado a vida? Ou você tem buscado ver as coisas pela ótica de Deus? Diante dos sofrimentos da vida, você não está preso às pedradas desse mundo, mas está com os olhos fixos naquilo que Deus está te fortalecendo para passar. Como é que tem sido o seu olhar? Tem sido para as coisas, para as cobiças exacerbadas e gananciosas desse mundo? Ou o seu olhar tem sido para as coisas celestiais, para a promessa de Deus? Tem sido para as suas limitações pessoais, ou para o Deus que pode cumprir tudo aquilo que falou? Esse é um bom ponto para a nossa reflexão e para a gente pensar. E colocar diante de Deus a nossa vida, se o nosso olhar tem sido mau, para que ele seja transformado. Para que Deus nos ajude a ver a coisa de forma melhor. Às vezes a gente já alcançou tanta coisa e fica, às vezes, como Ló, querendo dar um salto, às vezes maior do que a perna, ou desejando algo que é fruto apenas de um exagero tão grande, já era tão próspero.
Como é que tem sido o seu olhar para a vida? Você tem sido mais apegado às coisas de Deus, aos planos de Deus, à palavra de Deus, às promessas de Deus, aos princípios de Deus, aos valores de Deus? Ou você tem sido mais apegado às riquezas desse mundo, os valores desse mundo, os princípios desse mundo, desprezando a forma de Deus para você enxergar a vida? Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a termos bons olhos, que o Senhor nos ajude a enxergarmos a vida a partir das suas perspectivas. Que Deus nos ajude a não sermos enganados, iludidos com os frutos do conhecimento do bem e do mal. Que Deus nos ajude a não sermos iludidos pelas campinas verdes do Jordão. Que Deus nos dê discernimento para, nos momentos adversos, sairmos da tenda, olharmos para os céus, lembrarmos das promessas daquele que nos disse que guiaria e cuidaria. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.